Olá, muito boa tarde. 1º de fevereiro, quinta-feira, e vamos mostrar que a vacinação contra a febre amarela foi ampliada em Taubaté. Tem boa notícia também, a inadimplência caiu na região no ano passado comparado com 2016. E ainda a concessão do estádio Martins Pereira em São José dos Campos. Tem vagas de emprego, tem a previsão do tempo, o que você de casa precisa saber a partir de agora. Seja bem-vindo no Band Cidade. E mais uma vez, o Band Cidade Primeira Edição começa falando sobre a febre amarela. A região teve a primeira morte confirmada pela doença. A vítima, um homem de 28 anos, passou as festas de fim de ano em uma chácara na cidade de Mariporã, na Grande São Paulo, que é considerada uma região de alto risco. O paciente foi internado com suspeita da doença no dia 8 e morreu 2 dias depois. Em Jacareí, um homem de 60 anos teve diagnóstico confirmado para a febre amarela. O idoso é proprietário de um sítio na zona rural de Igaratá e vai ao local com frequência. Os resultados dos exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz foram divulgados ontem. Para se proteger, a imunização é fundamental. E hoje faz uma semana desde o início da campanha estadual. Quem tem o balanço e mais detalhes é o repórter Márcio Corrêa, que está ao vivo com a gente. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que assistem ao Band Cidade Primeira Edição. Saiu agora no final da manhã o balanço das vacinas aplicadas aqui em Taubaté nesta primeira semana de campanha de vacinação contra a febre amarela. Foram aplicadas 32.012 vacinas aqui na cidade, de 25 de janeiro até ontem, sendo 1.549 doses padrão, aquelas que valem pela vida inteira, e 30.463 doses fracionadas que têm validade de 8 anos. Como a meta aqui em Taubaté e em todo o estado de São Paulo é vacinar 95% da população, ou seja, 250 mil pessoas deverão ser vacinadas em Taubaté, pelo andar da carruagem, a procura pelos postos de saúde está abaixo do esperado. Vamos falar aqui com o José Antônio Cardoso, que é o veterinário responsável aqui pelo Centro de Animais Sinantrópicos da Prefeitura. Muito boa tarde. Por que as pessoas não estão indo aos postos se vacinar como vocês esperavam? Boa tarde, Márcio. Nós acreditamos que boa parte dessa baixa procura se deva, em parte, às notícias que têm circulado sobre reações adversas, né? A gente sabe que essas notícias têm uma grande repercussão na internet e, infelizmente, as pessoas, ao invés de ir até o posto e verificar a veracidade, verificar se realmente há necessidade, há a possibilidade de tomar a vacina, elas acabam acreditando nisso aí. É muito raro, né, acontecer uma reação grave, né? Olha, até o momento nós não registramos nada ainda de reações, né? Lembrando também que a dúvida com relação se pode ou não tomar vacina somente pode ser esclarecida pelo pessoal que está fazendo a triagem, né? Acho que é muito importante comparecer ao posto e saber pelo triador se você pode ou não tomar a vacina. Com relação à campanha, o dia D está aí, né? Agora, dia 3, sábado, na zona rural aqui de Taubaté. Como que vai ser essa campanha, intensificando aí também para ver se atinge a meta? Nessa primeira etapa serão atendidos 15 locais, 15 roteiros, né, pré-estabelecidos, mais ou menos 50% da zona rural do município. Nós pretendemos aí vacinar cerca de 10 mil pessoas na zona rural, vacinação casa a casa em alguns locais de estratégia de saúde da família, igrejas, comunidades rurais aí, e depois no dia 17 o restante. Então quem não for vacinado agora na zona rural vai ser vacinado no dia 17. Apesar da baixa procura pelos postos de saúde na zona urbana, não vai ter dia D no final de semana na área da cidade? Por enquanto não temos nada programado. Uma vez que nós temos os postos todos trabalhando, alguns até às 20 horas, né, de segunda a sexta-feira. Certo. Qual que é a recomendação? As pessoas idosas devem procurar um médico, tem também aquele grupo, é um grupo bem restrito mesmo que não deve tomar a vacina. São aquelas pessoas idosas que têm alguma doença já instalada, as pessoas que estão fazendo quimioterapia ou que estão em fase de recuperação, de cirurgia, né? Então, por isso que a gente pede que vá até o posto, explique a situação e se oriente se vai ou não tomar a vacina. Ok, Zé, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que em São José dos Campos, mais um macaco foi encontrado morto com suspeita de febre amarela, desta vez na região norte. Ainda estão sendo feitos exames para confirmar a morte desse animal. É o segundo já. O outro macaco com suspeita de febre amarela silvestre foi encontrado na zona leste da cidade. Voltamos com você no estúdio, Cláudio. Obrigado, Márcio, pelas informações. Boa tarde.
E olha, teve início hoje a primeira etapa das obras do novo sistema viário, a Via Cambuí, em São José dos Campos. Com a liberação da ordem de serviço, o consórcio formado pelas construtoras Empave e DP Barros iniciou os trabalhos na estrada municipal Gladstone Pereira de Oliveira. Na primeira fase, as intervenções incluem a mobilização do canteiro de obras, a limpeza e a topografia. Considerada a maior obra viária da cidade, o investimento chega a 90 milhões de reais. A previsão da prefeitura é entregar o complexo em 20 meses. No total, serão 8,6 quilômetros de extensão, com 2 faixas de rolamento, ligando as regiões sudeste e leste do município. Uma agência bancária na região sul de São José dos Campos foi alvo dos criminosos ontem à noite, no Parque Industrial. Segundo a Polícia Militar, o banco já havia encerrado o expediente, mas os funcionários estavam no local. Um homem foi rendido por 2 suspeitos armados no estacionamento da agência e forçado a entrar no banco. Os funcionários foram ameaçados por cerca de 15 minutos, mas ninguém se feriu. Os bandidos fugiram levando um colete à prova de balas, 3 armas e o dinheiro que estava no caixa. Outros 2 suspeitos estavam do lado de fora com um carro para facilitar a fuga. Ainda de acordo com a PM, eles abandonaram o veículo na rua Palmares e entraram em um outro carro que fugiu sentido Via Dutra. Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal lamentou o caso e disse que vai colaborar com as investigações. O valor roubado não foi divulgado. Em Taubaté, 2 adolescentes de 16 e 17 anos ficaram gravemente feridos em um acidente na estrada dos 7 Voltas, que é a zona rural. Um dos menores conduzia uma motocicleta e o outro estava na garupa. Isso foi ontem à tarde. Eles perderam o controle em uma curva e bateram de frente em um ônibus do transporte público. O helicóptero Águia da Polícia Militar teve que ser usado no resgate das vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Regional de Taubaté. Segundo a ABC Transportes, que é responsável pelo ônibus, o veículo fazia a linha Mato Dentro e a suspeita é que a moto seguia em alta velocidade. A empresa informou ainda que deve colaborar com as investigações da Polícia Civil. O Band Cidade faz um intervalo e volta daqui a pouco com informações sobre oportunidades de emprego da região. Fique atento, não saia daí. Agora 1 da tarde, 2 minutos.